Então, primeiramente aqui, funções trigonométricas do triângulo retângulo. Aqui a definição. Para ângulos agudos de um triângulo retângulo, temos as seguintes definições das funções trigonométricas. Então, aqui temos o seno, certo? Que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essas relações é para saber. Principalmente do seno, do cosseno e do tangente, tá? O cosseno é o cateto adjacente em relação à hipotenusa. Hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao triângulo. Então, ao ângulo reto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse triângulo retângulo, certo? O que é um triângulo retângulo? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, aqui vai ser a minha hipotenusa, certo? Beleza? Se eu for trabalhar esse ângulo aqui, então depende tudo do ângulo. Então, eu vou trabalhar com esse ângulo aqui. Então, aqui vai ser o cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo. E aqui é o cateto oposto, né? Oposto. Então, aqui já fica subentendido. Beleza? Então, aqui, ó. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, o que está do lado, sobre a hipotenusa. E a tangente, pessoal, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? A tangente a gente não trabalha com a hipotenusa. Então, tem exercício que só dá os dois catetos, aí você acha a tangente, beleza? Outra aqui, ó, cotangente. Cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. É o inverso da tangente. Cotangente, inverso, tá? Secante. O que seria? Seria a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Também é o inverso. Então, vamos lá. Então, ó, agora o cotangente, pessoal, é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, ou seja, o inverso da tangente. A secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, ou seja, o inverso do cosseno. E o cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto, que é o inverso do seno. Beleza? Então, temos essas relações aqui. Agora, vamos aqui, ó. Com base nessas definições do triângulo retângulo da figura, temos. Então, temos as relações. Aqui, que eu falei para vocês, o seno de B é B sobre A e por aí vai. Isso aqui vai ser importante na hora dos exercícios, a gente retoma, tá bom? Então, aqui, ó, a partir do triângulo retângulo conveniente, as definições do seno, cosseno e tangente permitem a obtenção dos seguintes quadros de valores notáveis. Pessoal, esses quadros são importantes. Eu não gosto de falar em decorar, mas você tem que saber muito isso aqui, tá? Saber sempre esses valores, que é o seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45, seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60, tá? Então, um jeito de você sempre lembrar é fazer assim, ó, colocar uma tabelinha 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Aí coloca 1, 2, 3, aí tira a raiz de todo mundo e coloca todo mundo sobre 2, certo? Raiz quadrada de 1, 1, então fica meio. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí depois, o cosseno é o contrário. O seno é 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1. Beleza? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, tá bom? Tangente, lembra que a tangente a tangente a gente vai escrever como seno sobre cosseno. Então, vai ficar meio sobre raiz de 3 sobre 2, que dá raiz de 3 sobre 3 no seno de 30, no tangente de 30. Tangente de 45 dá 1, né? Porque são dois números iguais. E tangente de 60 vai dar raiz de 3. Fechou? Então, esses valores você tem que saber muito, muito, muito mesmo, tá? Agora, vamos fazer um exercício, certo? Então, aqui, ó. Primeiro exercício, Enem. Um balão atmosférico lançado em Bauru, a 343 km noroeste de São Paulo,
na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa do projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio e sua descida de após o cumprimento de tempo previsto de medição. Tá? Então, aqui é uma informação. Agora vamos lá para o que o exercício quer. Nada do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que encontrava o balão? Então vamos lá. Então ele quer saber a altura. A altura, lembrando, de um triângulo em relação ao ângulo de 90 graus. Então, a altura é esse cara que está aqui do lado, certo? Esse X aqui. Beleza? Então, tem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B, que avistou o balão. Então, o balão está aqui, tem a pessoa A está a um ângulo de 60 graus, a pessoa B está a um ângulo de 30 graus. Tá? A distância de uma para outra, a está a 1,8 km do balão, a B está 5,5 km, né? Mas como aqui 1,8 mais 3,7, 5,5. Beleza? Então aqui a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos de seno, cosseno e tangente. Então a gente sabe essas relações, tá? Que a gente viu no exercício anterior, e a tabelinha, beleza? Vou deixar aqui só para a gente dar uma consultada para facilitar a nossa vida. Então, primeiramente aqui eu quero descobrir a altura, mas as informações que eu tenho. Eu tenho hipotenusa? Não tenho, que é o oposto ao ângulo de 90. Tanto nesse triângulo quanto no outro, no primeiro e no segundo, não tem aqui, ó, tá vendo? Que não tem o valor aqui e não tem o valor aqui. Então, eu não sei hipotenusa. O que eu posso usar é o quê? A relação de seno ou cosseno, tá bom? Então, aqui, ó, seno, cosseno, desculpa, tangente. Por quê? Tangente, ele pega o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui, ó, tangente de 60 graus, ele vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, vamos lá. Tangente de 60 a gente sabe que é quanto? Raiz de 3. Então, eu substituo aqui. Raiz de 3, no lugar do tangente de 60. Cateto oposto aqui, a gente está analisando esse triângulo, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, x, que é o que eu quero achar, que é a altura, e sobre 1,8, beleza? Quilômetros. Então, aqui cai numa regra de 3, né? Aqui, quando é raiz de 3, não tem nada, a gente coloca sobre 1. Beleza? Então, agora é só resolver a conta. Faz aqui, vai ficar... deixa eu fazer aqui em cima. X vezes 1x. Então, a altura vai ficar 1,8 vezes raiz de 3. Agora, a gente tem que ter um conhecimento prévio, né? Então, aqui, ó, vamos supor. O raiz de 3, ele está entre raiz de 1, que é a raiz que eu sei, né? Então, tem que ver as raízes que eu sei. Então, as raízes inteiras. Então, raiz de 1, e ele é menor, então, ele está entre raiz de 1, e ele é menor que raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. A raiz quadrada de 1, 1. Então, ele está entre 1 e 2, beleza? Ele não é 2, só que ele também não é 1, beleza? Então, agora a gente vai olhar as alternativas, certo? Então, vamos lá. Vai ser 1,8 vezes um número, que é raiz quadrada de 3, que ele não é 2 e nem é 1. Ele é maior que 1 e menor que 2, tá certo? Então, vamos ver as alternativas que estão mais próximas disso. Então, a primeira aqui, 1,8 km, ou seja, como se fosse o raiz de 3 igual a 1. Não é igual a 1. Então, não pode ser a letra A. Então, a letra A a gente elimina. 1,9. Então, o raiz quadrada de 3 está próximo do raiz quadrada de 2. Então, ele é um número próximo de 2. Então, eu vou multiplicar 1,8, que é quase 2, vezes um número próximo de 2, vai ser muito maior que 1,9. Então, também não pode ser. 3,1 pode ser. Está no jogo. 3,7 também está no jogo. 5,5, vamos ver. Se fosse 4, então ia ser 2 aqui. 1,8 vezes 2 dá 3,6.
Então, não pode ser. Então, é um número que vai ser... Ó, nessa a gente bateu. Matou já a alternativa. Porque se fosse 2, que é o máximo, que é o raiz quadrada de 4, ia ser 1,8 vezes 2, que daria 3,6. Então, é um número menor que 3,6, certo? Só que é maior que 1,9, tá? Então, o que acontece? Não pode ser 5,5 e também não pode ser 3,7. Então, ele só pode ser o quê? 3,1. Então, a letra C. Então, x, que é a altura, vai ser igual a 3,6 quilômetros, aproximadamente. Beleza? Então, a letra C. Então, muito mais do que fazer as contas, você tem que entender, compreender como que você vai resolver, certo? Porque é uma raiz, não tem um valor exato. Então, você tem que pensar nessa parte para resolver, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida, vocês me avisam. Tamo junto.